estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha no slide. Então, nessa aula nós vamos relembrar alguns conceitos e classificações da ginástica. Será que existe só um tipo de ginástica? Qual que é a origem da ginástica? Como que ela evoluiu? Vamos conseguir relembrar todas essas situações. Vamos identificar então esses diferentes tipos de ginástica. Como nós conversamos, comentamos, não existe só um tipo de ginástica, existem várias. Ao longo da nossa vida escolar nós vemos apenas algumas, mas tem ginástica inclusive dentro do mundo do trabalho. E vamos entender o conceito de ginástica de conscientização corporal e suas diversas manifestações, locais onde nós podemos praticar, o que são essas ginásticas de conscientização corporal. Mas vamos conversar um pouquinho então. Para você, o que é a ginástica? Quando a gente fala a palavra ginástica, o que vem na tua cabeça? Normalmente é mais fácil lembrar das atletas de ginástica artística, até de ginástica rítmica, que muitas vezes aparecem nas Olimpíadas, em algumas competições na TV, que são aquelas apresentações muito bonitas, muito lindas. Mas será que ginástica é só isso? Será que existe só esse tipo de ginástica? Ou como nós observamos aqui na imagem anterior, nessa próxima imagem, além das ginásticas de apresentação artística, rítmica, nós temos os exercícios que nós fazemos na academia, as musculações, alongamentos, ginásticas voltadas para as práticas circenses. Quantos tipos será de ginástica que existem? E vocês já ouviram falar de uma ginástica chamada ginástica de conscientização corporal? Já ouviram essa palavra em algum lugar? Lembram dela dos anos anteriores, nas aulas de educação física de uns anos anteriores? Vamos conversar um pouquinho sobre todos esses conceitos. Tá? E a ginástica, então, o que é a ginástica? A ginástica é uma palavra de origem grega. E por que lá da origem grega? Os gregos, então, eles tinham o hábito de praticar diversos exercícios como forma de cultuar o corpo e como preparação militar. Então, vem lá dessas sociedades gregas antigas o exercício físico para modelar esse corpo, para treinar esse corpo, uma forma de culto ao corpo e de culto aos deuses também, e preparo militar, deixando esse corpo mais forte para a guerra. Tá? Ele é a arte ou o ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu pratico, quanto mais eu exercito o meu corpo, mais forte ele fica, mais flexível e mais ágil o meu corpo fica. A ginástica ela pode ser competitiva ou não competitiva. Então eu tenho essas duas diferenciações, esses dois caminhos que a ginástica pode seguir. Enquanto elementos que seguem mais para a competição, eu tenho elementos que não tornam ela competitiva e que está mais voltada para a saúde e qualidade de vida. Entre os tipos de ginástica competitiva, então, nós temos a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica, existem sim competições de ginástica aeróbica, tá? Ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim. Então, essa ginástica que nós estamos observando aqui na imagem é uma forma de apresentação de ginástica de trampolim. E essas ginásticas, elas entram em diversas competições. Tem campeonatos estaduais, brasileiros, mundiais, e inclusive várias delas estão presentes nas Olimpíadas, que vai ser o caso desse ano, quando nós observarmos as Olimpíadas do Japão. Então nós vamos observar a presença de várias dessas ginásticas dentro das Olimpíadas. E nós temos também as ginásticas não competitivas. O que são essas ginásticas não competitivas? Muitas vezes elas estão mais focadas para a saúde, qualidade de vida, ou algumas vezes para algumas formas de apresentação. Tem a ginástica laboral, que é aquela ginástica trabalhada dentro das empresas, das indústrias, como forma de preparação do corpo antes do trabalho, ou até mesmo como um relaxamento ao final do período de trabalho. A ginástica circense, ela está mais voltada para a parte de apresentação do espetáculo, com diversas acrobacias e malabarismos. A ginástica para todos, ela inclui ali diferentes práticas corporais e ginásticas, e ela também está voltada mais para a parte de apresentação e de espetáculo. As ginásticas realizadas dentro da academia, então ela entra desde a musculação até muitas vezes o pilates, alguns ritmos como a zumba, que ela incorpora a dança e a ginástica.
E nós temos a ginástica de conscientização corporal, que é uma outra forma de entender o corpo, de entender os movimentos ginásticos, e é sobre ela que nós vamos fazer essa retomada, dar uma conversada um pouquinho mais específica para relembrar e estudar alguns conceitos. Tá? Vamos para a nossa primeira atividade. A ginástica pode ser uma atividade competitiva ou não competitiva. Cite 3 exemplos de ginástica não competitiva. Então, volta lá nos slides anteriores, procura a descrição, a classificação dessas ginásticas e daqui a um tempinho nós voltamos com a resposta. Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar esses exemplos dentro dos tipos de ginástica competitiva e não competitiva? Quais que são as ginásticas não competitivas? Me acompanha na resposta. Nós tínhamos vários exemplos ali, mas eu pedi para vocês identificarem 3. Uma sugestão, então, existem diversas formas de ginástica não competitiva, entre elas estão a ginástica laboral, a ginástica para todos e a ginástica de conscientização corporal. Nos slides anteriores, nós tínhamos alguns exemplos diferentes também, o importante é que vocês tenham entendido essa contextualização. E a ginástica de conscientização corporal, vocês já escutaram essa palavra, gente? Ginástica de conscientização corporal. O que é isso? Que forma de ginástica de trabalhar o corpo é essa? Então, as ginásticas de conscientização corporal são práticas milenares que tiveram origem lá nos países orientais. Então, muito comum assim vir esses exercícios de conscientização corporal lá do Japão, da China e desses países das sociedades mais orientais. O que elas buscam, então? Elas buscam pelo equilíbrio, com enfoque na prevenção de doenças e procura cotidiana pelo bem-estar. Então, é uma prática corporal que ela está mais focada
na prevenção de doenças, numa atividade física que ela vai proporcionar o bem-estar, o prazer, toda uma forma de relaxamento, de interiorização, voltada para isso, para a prevenção e não para a cura de doenças. Tá. Essas ginásticas ainda ajudam as pessoas em relação ao autoconhecimento, das sensações e percepções corporais. Como elas estão voltadas muitas vezes para a interiorização, para a pessoa focar mais nela, no corpo dela, no organismo dela, então elas auxiliam muito nessa sensação, nessas percepções corporais e individuais. Alguns dos exemplos dessas ginásticas de conscientização corporal são o relaxamento, a meditação, a automassagem e a antiginástica. Elas atuam dentro desse leque das atividades que são consideradas ginásticas de conscientização corporal e que auxiliam na busca desse equilíbrio e desse bem-estar. E no Brasil, da onde que vem então o caminhar das práticas de conscientização corporal dentro do Brasil? Se nós pensarmos que essas práticas elas vieram das sociedades orientais, nós temos que entender em que contexto elas começaram a ser inseridas aqui no Brasil. Foi dentro da década de 60, através do movimento da contracultura. Mas o que era esse movimento de contracultura? Era um movimento que pregava a luta contra a discriminação e o consumismo, buscando igualdade, liberdade e não violência. A partir do momento que eu faço essa associação com esse movimento de contracultura, que eu não queria mais o consumismo, e a gente sabe que muitas práticas ginásticas dentro de academia, elas pregam muito o consumo de uma roupa específica, de um tênis específico, de uma marca que está na moda. Eu pego esse movimento de contracultura que busca deixar isso de lado e busca que eu tenha outras reflexões em relação às minhas práticas corporais. Ela também auxilia na questão da discriminação e do consumismo. E o que isso vai fazer então em relação às minhas práticas corporais? Nós começaram a voltar as atenções para as práticas orientais, que eram aquelas práticas que eu falei que foi da onde que surgiu a ginástica de conscientização corporal, de introspecção, contato com a natureza e suavidade a partir da não padronização dos movimentos. Então, muitas vezes elas vão contra aqueles movimentos padronizados e repetitivos que nós estamos tão acostumados dentro do ambiente da ginástica de academia. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal. No Brasil, a ginástica de conscientização corporal surgiu junto com o movimento de contracultura. O que esse movimento previa em relação às práticas corporais? Qual que é essa associação, então, entre a contracultura e as práticas corporais? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram fazer a relação entre o movimento de contracultura e as práticas corporais? Me acompanha com a resposta. Então, em relação às práticas corporais, o movimento de contracultura previa a introspecção através de técnicas das sociedades orientais, com o contato com a natureza e sem a padronização de movimentos. Então ele previa isso, você tirar um pouco da questão do consumismo e dos movimentos repetitivos e mais a introspecção e o contato com a natureza. Tá? E quais que são essas técnicas, então, de ginástica de conscientização corporal? A primeira dessas técnicas que nós vamos revisar é o relaxamento. O relaxamento é uma ação corporal com o objetivo de romper as tensões físicas, mentais e emocionais. De acordo com a sua classificação, então, relaxar significa reduzir drasticamente a atividade muscular e mental por meio de um ato consciente e autodirigido. Muitas vezes a gente pensa, tá, o que você faz para relaxar? E daí a pessoa responde, eu leio um livro. Mas, nesse contexto do que a gente entende por relaxamento dentro da ginástica de conscientização corporal, o ler um livro não se enquadraria ali, porque eu preciso reduzir a minha atividade, não só muscular, como mental. Então, tem diversas técnicas voltadas para isso, muitas delas que você realmente deita, tenta tirar todas as tensões do corpo e esvaziar a mente. Muitas dessas técnicas, às vezes, assumem a questão de você se imaginar, primeiro perceber a questão de pés, membros inferiores, até perceber o corpo inteiro, mas tentando desligar totalmente a mente e relaxar a musculatura o máximo que você consegue. E daí nós vamos para as técnicas de meditação, que são uma outra forma de ginástica de conscientização corporal. Ela é uma prática que ela exige intensa concentração e atenção da mente, tá? Ela pode sim estar associada a algumas questões religiosas, então eu tenho algumas religiões específicas que elas usam as técnicas de meditação dentro das características dessas religiões, né? Mas ela também pode ser utilizada para o desenvolvimento pessoal em um contexto não religioso. Quando eu penso na meditação, eu posso escolher ambientes ao ar livre, na natureza, mas eu também posso escolher ambientes fechados dentro do meu próprio quarto. Essa meditação ela pode ser individual, como nós estamos vendo pela imagem, ou muitas vezes também coletiva. Inclusive, algumas escolas já usam técnicas de meditação no início do período de cada aula, de cada período letivo ali, para ajudar na concentração dos alunos, para que eles tenham um desenvolvimento acadêmico um pouquinho melhor. Ela proporciona um descanso físico, mental e emocional, entre diversos outros benefícios associados a essas práticas de meditação. A automassagem é uma outra técnica de conscientização corporal muito importante. Ela é uma prática que relaxa e auxilia na manutenção da saúde, e ele é o ato, na verdade, de massagear a si mesmo, promovendo conforto pessoal. Muitas vezes nós nem percebemos, mas quem às vezes está com uma dor de cabeça e faz sem perceber aquele movimento circular aqui nas têmporas, ou ao final de um dia cansativo se pega apertando o pescoço, como na imagem, a lombar, e nós estamos empregando algumas dessas técnicas de automassagem, muitas vezes sem nem perceber. Nós às vezes nem temos o conhecimento que isso é uma automassagem, mas nós já empregamos isso em nós mesmos como uma tentativa de relaxar um pouquinho, de reduzir algumas tensões. Ela é realizada com ou sem auxílio de acessórios, então esses exemplos que eu dei, o exemplo da imagem aqui, ela não está usando nenhum acessório, apenas as nossas mãos, mas em alguns momentos tem alguns tipos de bolas e de rolos e de outros acessórios que a pessoa também consegue utilizar na automassagem. Ela ajuda a ativar a circulação sanguínea e diminuir as dores musculares. E daí nós temos os movimentos da antiginástica. Mas o que é isso? Antiginástica parecem duas palavras que elas não combinam. E qual que era a opção para essa antiginástica? Então ela surgiu como oposição ao conceito de fitness. Ela é contra o esforço excessivo que alguns tipos de ginástica exigem. Então vários tipos de ginástica, de corridas que nós praticamos, elas exigem um esforço muito grande por parte do corpo e da musculatura.
Por isso a palavra antiginástica, porque ela quer ir contra esse esforço muito grande que essas ginásticas pregam no nosso corpo, né? Ela provoca o relaxamento da musculatura e correção de defeitos posturais. Então ela é muito importante às vezes para algumas pessoas que têm alguns defeitos posturais, que não têm uma postura muito adequada. Ela é muito usada nessas situações e ela é voltada para técnicas de alongamentos e relaxamentos. Então, se vocês observarem pela imagem, ao mesmo tempo que a pessoa está numa posição um tanto quanto relaxada, voltada para uma técnica de relaxamento, quando ela está com as pernas esticadas nesse equilíbrio dessa bola, ela também está praticando algumas formas de alongamento. Vamos para a nossa terceira atividade relacionada ao tema, pessoal. Existem diferentes exercícios e técnicas de ginástica de conscientização corporal. Entre eles, o relaxamento é super usado. No que consiste essa técnica? Volta lá nas anotações dos slides anteriores e daqui a pouco nós voltamos a conferir a resposta. Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar as técnicas de relaxamento e no que consiste essa técnica? Me acompanha na resposta. Então, o relaxamento, o que significa relaxar? Significa reduzir drasticamente a atividade muscular e mental por meio de um ato consciente e autodirigido. Lembrando então que não pode você apenas estar deitado e achar que está relaxando quando a tua mente está a mil, pensando nos problemas do teu trabalho, nos problemas da tua escola. Então eu tenho que ter esse ato consciente e autodirigido de relaxar ao mesmo tempo o corpo e a mente. Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós estávamos falando nos slides anteriores. Ginástica é uma palavra de origem grega que significa a arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e lhe dar agilidade. As ginásticas elas podem ser tanto competitivas como não competitivas. A ginástica de conscientização corporal ela busca o equilíbrio e a prevenção de doenças e existem alguns exemplos de técnicas para essas ginásticas de conscientização corporal. Entre elas, relaxamento, automassagem, meditação e antiginástica. Alguns exemplos de vídeos, se vocês ficarem curiosos sobre essas técnicas. E é isso, pessoal. Nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.